Oi, pessoal! Eu sou a Camila, agente especialista em comunicação institucional. E eu sou o Rafael, agente pesquisador de tecnologias e temáticas contemporâneas aplicadas ao ensino básico. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que atravessa o dia a dia de todo educador: o papel da formação contínua do professor e como as inteligências artificiais podem ajudar a acolher melhor os alunos neurodivergentes. É um assunto urgente, né? Porque acolher não é só aceitar que o aluno é diferente, é entender como ele aprende, o que ele precisa e de que jeito a escola pode realmente ser um espaço para ele. E isso só acontece quando o professor tem duas coisas: repertório e tempo. Repertório para entender as diferentes formas de aprender e tempo para olhar para cada aluno com calma. E o que é bonito nessa conversa é perceber que a formação contínua e a inteligência artificial caminham juntas para tornar isso possível. A formação amplia o conhecimento do professor e a tecnologia devolve o tempo que a rotina engole. A gente sabe bem como é. O professor passa o dia resolvendo 1000 coisas, prepara a aula, corrige atividade, lança nota, responde mensagem, preenche relatórios. Quando vê, já acabou o turno. E no meio disso tudo, sobra pouco espaço para observar o que está acontecendo com os alunos. Às vezes o estudante muda o comportamento, perde o foco, se isola. O professor até percebe, mas não tem tempo para investigar com profundidade. E é aí que o uso inteligente da tecnologia faz diferença. Quando ferramentas como o Estúdio Mia automatizam o que é repetitivo, o professor recupera o tempo de olhar de verdade para o aluno. E olha que curioso, esse tempo recuperado se transforma em qualidade de presença, porque acolher um aluno neurodivergente é isso, é estar presente, escutar, ajustar o caminho e garantir que ele consiga participar da aula com dignidade. Agora, claro, para conseguir fazer isso, o professor precisa estar em constante aprendizado. Formação contínua é uma necessidade. É o que mantém a gente atualizado, sensível e preparado para lidar com a diversidade real da sala de aula. E não estamos falando só de fazer cursos. Formação é um jeito de estar no mundo. É o professor que reflete sobre a sua prática, que troca com os colegas, que lê sobre educação inclusiva, que pesquisa e que se pergunta: e se eu tentar diferente? O bom professor é aquele que continua aprendendo. E quando ele aprende, ele acolhe melhor, porque entende que cada estudante aprende de um jeito. A neurodiversidade não é um problema a resolver, é um convite para repensar a forma de ensinar. E o mais incrível é ver que, com o avanço das inteligências artificiais, isso fica cada vez mais ao nosso alcance. O Estúdio Mia, por exemplo, ajuda o professor a adaptar planos de aula, criar atividades personalizadas e planejar estratégias específicas para cada aluno. Antes, isso tomava horas, às vezes até dias. Hoje, dá para fazer em minutos, e o professor ainda pode revisar tudo, ajustar e deixar com a sua cara. A formação contínua é o que dá sentido a esse processo. Sem formação, a tecnologia vira só mais uma moda. Com formação, ela vira aliada. É importante dizer, o acolhimento não depende de talento individual, depende de estrutura. A formação contínua é parte dessa estrutura. Ela garante que o professor tenha segurança para tomar decisões. E o papel da inteligência artificial é complementar essa estrutura. Ela dá suporte, organiza, automatiza, e o professor, livre do peso burocrático, ganha espaço para fazer o que faz melhor: cuidar do processo de aprendizagem. Quando o professor tem tempo, ele volta a observar detalhes. Quem se concentra melhor com som, quem prefere silêncio, quem aprende com imagem, quem precisa repetir. Esse olhar é o começo do acolhimento. E esse olhar também é aprendizado, porque o professor que enxerga o aluno aprende com ele. A neurodiversidade é uma aula viva sobre como o cérebro humano é diverso e criativo. E quando a gente fala em formação, não é sobre decorar estratégias, mas sobre aprender a ler as pessoas. A inteligência artificial pode até ajudar com dados e relatórios, mas é o professor quem interpreta. A inteligência artificial mostra padrões. O professor enxerga histórias. O acolhimento acontece nesse encontro entre a análise da inteligência artificial e a sensibilidade do educador. Eu gosto de pensar que a IA é uma assistente pedagógica que trabalha nos bastidores, enquanto o professor ocupa o palco principal. Ela organiza, sugere e ajuda, mas quem decide é o professor.
E quanto mais o professor entende de inteligência artificial, mais ele consegue usá-la a seu favor. Isso é fundamental, porque o professor é insubstituível. A IA pode reproduzir dados, mas não pode construir vínculo. Pode corrigir uma prova, mas não pode inspirar um aluno. Pode sugerir uma estratégia, mas não pode acreditar no potencial de ninguém. A tecnologia é ferramenta. A empatia é o que transforma. Quando a gente fala de acolhimento, não estamos falando só do aluno neurodivergente. Todo mundo se beneficia. As mesmas práticas que ajudam um aluno com dislexia, por exemplo, tornam a aula mais clara para a turma inteira. É a famosa ideia de que o que é bom para um é bom para todos. Quando o professor planeja com acessibilidade em mente, ele está, na verdade, fortalecendo toda a turma. E a inteligência artificial pode facilitar esse planejamento. Ela ajuda a montar atividades em diferentes formatos, criar versões adaptadas de textos e sugerir recursos visuais. Coisas que antes o professor tinha que fazer sozinho, agora são automáticas e editáveis. A inteligência artificial não resolve tudo, mas abre caminho para que o professor resolva o que mais importa: como cada aluno vai aprender. E é aqui que a formação entra de novo, porque não basta saber apertar botão. O professor precisa entender o propósito pedagógico do que está fazendo. A tecnologia é só o meio. A intencionalidade é o que dá sentido. É o olhar do professor que transforma um recurso em aprendizado. E é justamente esse olhar que a formação contínua fortalece. Quanto mais repertório o educador tem, mais liberdade ele tem para criar. E liberdade, para quem ensina, é ouro. Quando o professor pode criar sem medo, a aula ganha vida. Os alunos se envolvem, se expressam e o ambiente muda. Na Revolução das 13 Horas, a gente fala muito sobre o tempo que a tecnologia devolve. Mas o que mais importa é o que o professor faz com esse tempo. E se esse tempo for usado para estudar, para se formar, para ouvir mais os alunos, para planejar com calma, a escola muda. Muda o engajamento e muda o sentido. Porque quando o professor aprende algo novo, os alunos percebem e se engajam também. A aula deixa de ser só uma sequência de tarefas e vira uma experiência. O estudante se vê dentro do processo, entende que o aprendizado também pode ser leve, criativo e afetivo. Tudo isso nasce de um gesto simples: continuar aprendendo. A formação contínua é o combustível da educação, e as inteligências artificiais são o motor que ajuda a escola a andar mais longe. Quando essas duas forças se encontram, o humano e o tecnológico, o resultado é uma educação mais justa e mais próxima das pessoas. A inteligência artificial só passa a ser o futuro da educação se o professor aprende a dialogar com ela. E esse professor já está nascendo agora nas escolas que ousam experimentar, nas redes que incentivam e nos educadores que, mesmo cansados, continuam estudando. Porque acreditar que dá para melhorar já é o primeiro passo para a revolução. E para encerrar, a gente volta à pergunta que acompanha todos os episódios da Revolução das 13 Horas. Se a tecnologia pode te devolver tempo, o que você vai fazer com ele? Vai descansar? Se atualizar? Criar algo novo? Parar para ouvir aquele aluno que sempre fica quieto no fundo da sala? 13 horas podem ser o começo de uma mudança. Um tempo para cuidar da sua formação, para repensar a prática e para acolher com mais presença. Porque é isso que a tecnologia pode fazer pela educação. Devolver o tempo para que o professor volte a ensinar com calma, propósito e humanidade. E então, eu te pergunto, e você? O que faria com 13 horas a mais na sua semana? Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio da Revolução das 13 Horas. Até o próximo, onde a gente continua redescobrindo o poder do tempo, da escuta e da formação para transformar a sala de aula.